Já estamos ao vivo. Bom dia, minhas flores. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. E aí, como foram esses 2 dias sem a nossa live? Sei que foi tudo bem. Sabe por quê? Deus está criando homens e mulheres independentes de outro ser humano. Sabe o que eu vi nesses 2 dias sem live? Que as mulheres se movimentaram. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Que coisa linda! Muitas mulheres me ligaram ontem porque tivemos problema 2 dias de internet. 2 dias de internet. Sabe o que aconteceu? Centenas de pessoas escrevendo, deixando mensagem. E sabe o que elas fizeram? Vale a pena ver de novo. Elas voltaram nas lives passadas. Teve uma que é da família. Ela disse assim: estou fazendo uma maratona com seus vídeos. E ela disse assim: fiquei até 3 horas da manhã assistindo seus vídeos novamente. E ela disse assim: Beth, tem que assistir, é com um caderno do lado para anotar tantas pérolas lindas que o Senhor solta. Então não é mérito meu, é mérito do Senhor. E fico feliz que vocês viram de novo, fico feliz que vocês aprenderam que não é uma pessoa que faz a obra de Deus. Não é que a pessoa Elizabeth está realizando um feito, não. É quando nós tomamos posição, cada uma de nós, sabe? Cada uma de nós. E aí, nesse cada uma de nós, tomando posição no Espírito, muitas mulheres passaram o fim de semana lendo, relendo, escrevendo, vendo de novo, tomando notas. Algumas, pasmem, que nunca mexeram com Bíblia, agora aprenderam a usar o Google. Quando vê uma palavra nova, deixa eu ver o que significa isso. Daqui uns 6 meses, quando todo esse aquartelamento passar, nós teremos grandes homens e mulheres embriagados do Espírito, cheios da palavra de Deus. Sim, senhores, coisas que pessoas nunca fizeram, que foi ler Bíblia. As pessoas ficavam esperando todo domingo o pastor vir igual a mamãe passarinho, pôr comidinha no biquinho do bebê. E hoje, sabe o que aconteceu? As pessoas estão se voltando para a bendita palavra do Senhor. Então eu estou muito feliz, glória a Deus, voltamos. Olha, foram sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias de folgão. Então hoje é dia de colocar tudo novamente aqui na palavra do Senhor, para nós estarmos realizando o que Deus quer. O que nós estamos falando? Mulher, volte para casa, pare de fugir, mulheres em fuga. E muitas que não tiveram o privilégio de assistir, estão assistindo. E muitas que já tinham assistido, assistiram novamente e viram como Deus falou em cada área da vida delas. Onde estamos tendo como texto base o estudo dessa semana passada, e eu creio que Deus vai nos guiar novamente essa semana. A fuga de Agar, uma mulher que foi usada por Sara para satisfazer os seus desejos espirituais, e fez Agar dar à luz a um Ismael que trouxe grandes problemas para a tenda de Abraão. E hoje
Eu não sei se eu prossigo, mas a gente vai caminhando, mas eu anotei vários desse aqui. Tirei lá da internet as histórias que algumas mulheres me passam. E eu ouço todos. Uma me passou 61 áudio. 61. E o meu marido disse assim: mas você vai escutar todos? Eu disse todos. Por quê? Eu disse para ele, sabe por quê? Porque se Deus enviou um anjo lá de cima, das regiões celestes, cheio de lugar de adoração, de atmosfera cheia de adoração, para interromper a fuga de uma mulher que estava fugindo da tenda de Abraão, com uma semente santa dentro dela, e o anjo parou para ouvir a sua história, dizendo: Agar, de onde vens e para onde vais? E eu disse para o meu marido: quem sou eu para não parar para ouvir a história de uma pessoa que está me contando? Deus está me usando hoje como anjo para escutar a história de uma mulher que está em fuga. De onde vens e para onde vais? Se o anjo teve disposição para parar tudo o que estava fazendo, sabe-se lá qual eram as atividades daquele anjo, para ouvir a história de uma mulher em fuga, deixa eu dizer para você, Deus levantará pessoas para ouvir a sua história e Deus fará com que você ponha essa história para fora. E é o momento, Deus está nos dando a oportunidade de contarmos a verdadeira história que nós temos. Veja que Deus está nos levando. Primeiro, nos tirou da igreja de Jeroboão. Primeiro o Senhor disse: olha o perigo que vocês estão correndo de serem mulheres nécias, de viverem na casa do Senhor, mas se vestirem como prostitutas, agirem como prostitutas. O Senhor nos levou a um encontro com a mulher de Provérbios, a mãe do rei Lemuel, aquela mulher que levanta rei. E o Senhor está nos trazendo em uma caminhada. Passamos pelo jardim do Éden, onde Deus nos falou tudo sobre como Ele nos criou, para com que objetivo, por que estamos na terra. E agora o Senhor nos para ouvirmos a nossa história. E hoje eu gostaria de contar a história de algumas que me permitiram estar contando. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde estás indo? E eu não vou falar o nome das irmãs, né? Eu quero me resguardá-las, mas pedir autorização para contar a história. Como eu disse, jamais vou estar trazendo algo aqui que a pessoa em confiança me contou e que eu agora estou expondo. E quando eu conto, não é para expor, é para ajudar outras mulheres a saberem que em pleno século 21, mulheres estão em fuga. E o lugar de maior esconderijo de mulheres em fuga é quase que uma ONG. Não tem uma ONG que cuida de mulheres que foram machucadas pelo marido, que estão sofrendo ameaças de morte. Então tem ONGs que escondem essas mulheres para que os maridos não as matem, para que elas não morram, e mulheres que vão, depois de tanto espancamento de violência doméstica, elas vão começar as suas vidas novamente. E o lugar onde mais tem se escondido mulheres em fuga são dentro das igrejas. Isso é bom, irmã Elizabeth? Por um lado sim, por outro horrível. Porque quando chegam na igreja, tem muitas igrejas que têm
olho clínico para ver uma mulher que está em fuga e guiá-la para um departamento feminino, onde essas mulheres vão ser tratadas, vão ser cuidadas, as feridas vão ser curadas e elas vão ser levantadas. Mas a maioria participam de sociedade feminina, colocam ela nos chazinhos, que é um dos casos que nós vamos ver hoje, e as mulheres são trabalhadas por fora, mas não são restauradas por dentro. E aí há um perigo terrível. É uma bomba atômica travestida, né, de fogos de artifício, com flores, com luzes, e isso não é de Deus. Então, eu tenho certeza que a história dessa mulher, ela vai te ajudar muito. Ela começa dizendo o seguinte: ela teve um filho, o filhinho morreu. E na fuga da tristeza, e eu não estou aqui banalizando o luto de ninguém, luto é luto, dor de perda é dor de perda. Nós não vamos banalizar porque nós somos crentes e não sentimos a dor da morte. Sentimos, choramos, dói. Ninguém foi preparado para perder ninguém, ainda mais sendo um filho. Então ela se fechou numa concha. Ela se fechou totalmente. O marido queria filhos. Com muito custo ela teve filhos. Só que aí ela estava agora em uma rede. Qual rede, irmã Elizabeth? O emaranhado da profissionalismo. Então, a maioria das mulheres, quando querem fugir de uma dor, ou elas enveredam totalmente para uma ONG, muitas mulheres fazem isso, e as outras se escondem no trabalho. Então, ela teve 2 filhos, só que com um diferencial. Ela agora trabalhava, passava o tempo do período de folga, né, de licença maternidade, mas aí ela lançava os filhos na mão da mãe, de irmãs dela, que são pessoas solidárias, e acabavam cuidando dos filhos. E ela detestava trabalho doméstico, detestava. Ela trabalhava num grande supermercado, numa grande loja, estava na administração, e o que ela fez? Ela foi se afastando da casa, teve 2 filhos, mas ficou ao cuidado da avó e de irmãs. Então, a pior coisa, e eu até escrevi aqui, eu tenho um caderno, pensa no caderno, como é que ele tá todo borrado. Caiu uma tempestade um dia, esqueceram de fechar o vidro na minha casa, e a chuva molhou a minha estante e molhou muitos cadernos de estudo que eu tenho. Mas eu guardei assim mesmo, sequei com secador, você tá vendo ele todo borrado. E aqui o Senhor me deu um estudo sobre filhos na época, e eu chamei de pais avestruzes, porque o que a avestruz faz? Ela bota os ovos e deixa jogados. Ela não esconde como os outros animais, ela deixa eles expostos. Como eles são duros, acho que ela fala, ninguém vai dar conta de quebrar esses ovos, e deixa por aí. Aí ela volta lá depois para ver se eclodiu, se deu certo. Então eu chamei esse estudo de pais avestruzes, que deixam os filhos jogados e voltam depois para ver se tudo deu certo. Só que aí, gente, deixa eu dizer uma coisa, os anos passam. E essa mulher fugiu por 32 anos.
Por que você está contando isso, irmã Elizabeth? Porque muitas mulheres que estão saindo para trabalhar fora, deixa eu te dizer, vai te satisfazer hoje, mas vai te criar um problema futuro. Nós vamos chegar lá. A sua fuga de hoje vai interferir no seu futuro. Se você foge hoje, não resolve seu problema hoje, pode ter certeza que esse problema te encontra no futuro. E muitas pessoas estão fugindo do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países da Europa, Portugal. E elas vão de segunda classe, de classe econômica, e os problemas dela vão de primeira classe. Quando elas chegam lá, meu amor, eles descem primeiro, que eles têm privilégio, os VIPs descem primeiro no avião para não atrapalhar, para que os outros não atrapalhem. Ou então são os últimos para a primeira classe, nunca vê a cara da classe econômica, sabe? E muitos problemas descem de primeira classe, quando você desce do avião, eles já estão lá embaixo te esperando. Porque o seu corpo foi, a sua cabeça foi, e o seu problema, que você acha que o Atlântico que você cruzou deixou eles para trás, ledo engano. Eles estão aqui na sua cabeça, estão aqui no seu coração, e agora você arrumou outro problema, porque agora que você está em fuga, você não terá paz, deixou marido, deixou filhos, deixou pessoas para trás, a maioria se separam, é um começo de um divórcio, e aí você acha que você ficou livre do problema, seu problema vai começar agora. Porque num país estrangeiro, de língua estrangeira, aquilo que você não dá conta de fazer no seu país, você é obrigado a fazer lá fora. E voltando para nossa amada aqui. E ela então me disse o seguinte, que os filhos cresceram debaixo da guarda de tias e de avó. O que a avó faz? Se for uma avó consciente, cheia de Deus, ela vai pôr limites, ela vai tentar ser a mãe, o que não deveria. Mas acaba a avó sendo aquela que permite todas as coisas, que concede todas as vontades, e a titia que tanto ama também acaba sendo aquela que, você não pode fazer, não tia, só agora, por favor. E quando você vê, a criança está fazendo tudo o que quer, do jeito que quer, não tem limites. E agora a nossa irmã voltou para dentro de casa, ela se aposentou. Agora ela tem 2 adolescentes quase em fase adulta, de 17 para 18 anos. E agora o que eles fazem? Eles fazem o que eles fizeram a vida toda. A fuga de não ter uma mãe é um computador ou uma TV. Agora cada um está no seu quarto, no seu mundo criado, para fugir da ausência de uma mãe que estava talvez presente nos finais de semana, porque como trabalha fora, quando chega o final de semana também quer relaxar. Então faz alguma atividade em casa, mas também foge para o quarto, quer descansar, o que é justo. Então essas pessoas perderam a convivência. E quando a mulher em fuga volta para dentro de casa, o que acontece? Ela agora vai ter que conviver com pessoas que ela não conviveu. E esse aquartelamento está colocando essa ferida exposta. Não é só esse caso dessa irmã. Esse aquartelamento, ele está o seguinte, colocando em evidência o problema que existia, mas que nós não vimos, ou quizás passávamos por cima, ou mascarávamos. Não, isso é meu filho hoje, está cansado, estudou muito, deixa ele no quartinho dele para lá. Ou às vezes você que quer assistir a sua série, ou o seu programa predileto, é melhor que fique para lá do que ficar me perturbando aqui, porque adolescente é aborrecente. Esse é o nome que damos aos adolescentes, aborrecentes. Quando eles estão numa fase tão crítica
que aí era que nós deveríamos estar perto deles, mas nós também preferimos fugir, porque somos pais avestruz. Deixamos nossos ovos expostos para serem pisados pelos bichos, outros animais de mandíbulas mais fortes, comê-los. Porque o importante para a gente é o ciclo da vida, procriar, e deixa lá, depois eu volto para ver se deu certo. E nesse volto para ver se deu certo, você se depara agora com dois seres quase adultos dentro da sua casa. E foi o que eu disse para essa irmã. Porque agora a consciência pesada da amada, e não é que ela é uma má pessoa, vamos deixar isso aqui claro. Uma mulher trabalhadora, quem trabalha 32 anos num lugar, merece aplausos. Pensa na rotina de um trabalho ali exaustivo o tempo todo. Não é que essa pessoa é ruim de jeito nenhum. Uma mulher trabalhadora merece aplauso. Ela levantava, ela ia à luta. Só que a mulher tem que saber o seguinte: se você escolheu trabalhar e você escolheu também ter filhos, você tem que ter uma atividade não dupla, do tempo integral, full time. Trabalhe um período e fique outro em casa. Sabe por quê? Seus filhos ficarão expostos a pessoas, graças a Deus ela foi a mãe dela e as irmãs dela. Mas as crianças, elas são uma esponja, elas vão absorver o que tem na outra pessoa. Hoje, muitos filhos não têm a característica, se parecem na fisionomia com o pai e com a mãe, mas tem todo o trejeito da babá e da pessoa que fica em casa cuidando. Se a pessoa não tem uma cultura, que não sabe se comportar à mesa, ou fala palavrão, quando você vê seu filho falar palavrão, você fala, ué, mas a gente não fala isso em casa. É a sua babá que você deixou seu filho colocado na mão dela full time, o tempo todo está absorvendo toda a cultura que vem daquela babá. E muitas, pasmem, demoníaca. Muitas babás fizeram bruxarias com crianças, iniciaram eles em bruxaria, em satanismo desde a infância. Crianças que têm memória de ter sido abusadas pela babá desde os 3 anos de idade, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, quando deixamos as crianças expostas, mulheres em fuga, a sua semente não pode ficar despaternizada. Por isso o Senhor falou para ela, volta, humilha-te debaixo da mão da tua senhora, porque você está grávida, você carrega uma semente e Deus tem plano para essa semente. Quantas mulheres estão deixando sementes jogadas para serem comidas pelos abutres, pelas aves dos céus e pelos animais da terra? Quantas sementes são jogadas fora? Em nome do quê? Em nome, muitos casos eu entendo, porque eu tive uma mãe que tinha que sair para trabalhar, porque senão a gente morria de fome. E eu fui sobrecarregada dos 8 aos 16 anos, eu fui dona de casa, criava meus irmãos e fazia todas as tarefas. Então, a minha mãe saía para trabalhar e eu tive que assumir o papel da minha mãe, de ser mãe de 3 crianças. Aos 8 anos, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar de 3 crianças. Defender de tudo quanto era coisa que aparecia. Eu tinha que bater em outros meninos que via em cima dos meus irmãos. Eu me tornei o quê? Uma Mônica. Rodava meu coelhinho e acabava com os meninos da rua. Para passar na minha rua tinha que pedir. Porque eu me tornei dona da rua. Porque eu tinha que defender o território onde a minha mãe não estava.
Vê a gravidade de quando uma mãe não está e uma criança é obrigada a assumir. Aí, aos 12 anos, com essa sobrecarga e esse sobrepeso, eu tive toque, síndrome de pânico, depressão, TAG, e era o que para minha mãe? Fricote. Ela não sabia que ela pôs uma carga tão pesada sobre mim que ela me sobrecarregou a ponto de eu ter depressão, e naquela época, meu amor, não se falava nisso. Levou na Santa Casa, o que eles deram? Valium 10, era diazepam, drogava, dopava, e você tinha que levantar no outro dia para trabalhar. Aí o que a irmã Elizabeth pensou? Plim! Arrumar um suicídio. E estou aqui hoje falando com você porque Deus me livrou. A minha irmã mais velha pensou em suicídio. Porque enquanto a minha mãe estava fora, tinha predadores. E por isso eu estou dizendo, agora que a minha amada irmã aqui voltou para casa, ela tem 2 semi-adultos. E o que ela estava fazendo? Agora ela quer ser a mãe que ela nunca foi. E eu estou falando isso aqui, ela já sabe, nós duas conversamos, não é para acusá-la, é para ajudar centenas de mulheres que estão ouvindo, assistindo, e ela agora, o filho está no computador, a filha no computador, vendo série, vendo coisas, e ausentes da mãe, e a mãe agora quer a presença dos filhos. Só que ela nunca conquistou a presença dos filhos. Boa mãe, trabalhadora, mas ficou uma lacuna que tem que ser preenchida como? Aí agora ela quer, os meninos estão lá, ela leva água. Você quer aguinha? A mamãe trouxe aguinha para você. Água. Você aceita água? Aqui, a mamãe trouxe um lanche para você. Bruta de um homem, uma mulher adulta já, e a mamãe quer trazer coisas. Por quê? A mamãe, quando eles eram pequenos, não viveu essa fase. A mamãe trabalhou fora, trouxe suprimentos, mas não supriu o que só uma mãe é capaz de suprir. Aí, as historinhas, os livrinhos que nunca de história foram lidos, o colocar para dormir, ela tem que providenciar. Então, menino, vai dormir, né? Põe o menino na cama, manda o menino ir para a cama, mas perdeu aquilo da mãe pegar, colocar no peito, cantar uma canção de ninar. Quando nós impedimos as fases dos nossos filhos, vai ser cobrado mais tarde. E agora a irmã está triste porque ela é a ignorada.com dentro de casa. Eu até brinco. Às vezes eu ligo, meu filho não atende ou algum amigo não atende e eu ponho lá www.aignorada.com. Esse é meu site. Uma brincadeira que eu faço. Mas ela agora está sendo a ignorada.com e ela chorando, diz: ninguém me percebe, ninguém vê o que eu faço comida deliciosa, eu cuido da casa, eu tô cuidando de tudo, mas eu não sou vista. E agora? E aí eu disse para ela: minha amada, deixa eu te dizer uma coisa. Você ficou fora tantos anos, seus filhos conviveram, quizás, 3% da vida deles com você. Eles conhecem a avó e conhecem as tias. Mas você, meu amor, é quase uma estranha para eles dentro de casa. Eles sabem que você é a mamãe, né? Eles respeitam, mas eles não têm necessidade de você. Porque
Porque a mãe se faz necessária quando ela passou a vida com eles, então eles têm necessidade. O que eu estou falando pode parecer duro, mas é a realidade. Nós não podemos curar câncer dando Novalgina, dando dipirona. Não se cura a dor de um câncer com dipirona, com um analgésico qualquer. Entendeu? Quando a pessoa está com um câncer em estado avançado, o que os médicos sugerem? Quimioterapia. Uma coisa invasiva, que tem que ir nas células mais profundas para matar aquilo que está lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há tratamentos de choque para nós encararmos a realidade. Nós temos que parar de sermos patricinhas de Jesus. Ai, eu tô no salto, ai, eu não posso. Bem, chega uma hora que você que fugiu, que foi uma mãe avestruz, e você voltou agora para encarar a sua cria, deixa eu te dizer, eles cresceram, e agora você tem que conquistar o seu espaço. Mas você não pode se jogar dando uma canequinha de água, um bolinho. A mamãe fez um bolo e você achar que isso vai conquistar os seus filhos. Porque você se tornou desnecessária. E agora, como eu faço, irmã Elizabeth, para me tornar necessária novamente? A primeira coisa, não se imponha. Olha, eu sou a sua mãe. Ah, é? Desde quando a senhora passou a ser minha mãe? Desde que eu te pari. Ah, excuse me, eu nunca te vi por aqui. Eu te vi nos finais de semana e olha lá. E quando tava, era uma mãe briguenta, rilhenta, com a cabeça voada de tanto trabalho. E agora apareceu como minha mãe. Mulheres em fuga vão sofrer isso no futuro. Então, eu não posso trabalhar fora, irmã Elizabeth? Pode, se você manter o equilíbrio. Porque nós estamos dentro da nossa casa para sermos coluna dentro dessa casa. Nós temos que acompanhar a vida dos nossos filhos. Nós não podemos ser pais avestruzes que jogam os nossos filhos lá com Agar. E pegou o menino e colocou longe dela. Depois que Ismael tinha nascido, com 11, 12 anos, adolescente, ela colocou ele longe para não vê-lo morrer. E o anjo apareceu novamente e disse: Agar, Agar, de onde você está vindo e para onde você está indo? Deus sempre quer que a gente recobre a consciência. A primeira coisa, de onde eu estou vindo? Por que eu vim parar nessa situação? Retroceda. O que trouxe você para essa situação hoje de fuga? Qual é a sua fuga? Por que você está aqui? E aí diz o seguinte, que essa mulher agora está ali tentando um espaço. E eu disse a ela, primeira coisa, e isso vai valer para várias mulheres, não se imponha. Uma coisa linda que eu vejo em Jesus, Deus não impõe, Deus propõe. Anote essa frase aí na sua vida. Deus nunca impõe, Deus propõe. Jesus disse assim, se alguém quiser ser meu discípulo, se a iniciativa será sua, nunca de Jesus. Se você quiser ser meu discípulo, aí você fala, eu quero. Tome a sua cruz e me siga. Se você quiser, se você é que toma a iniciativa. Deus não chega e te dá uma ordem, venha me seguindo. Se alguém quiser seguir, é uma proposta.
E eu disse para ela: minha irmã, não se imponha, proponha. E outra coisa, não queira fazer desses dois adolescentes quase adultos pessoas mimadas, que a mãe agora tem que estar trazendo aguinha para essa mãe preencher essa lacuna. Deixa eu dizer, esse espaço ficou vago. Ó, preencher essa lacuna, só o Espírito Santo de Deus. O que nós fazemos no passado, passado não volta. E eu disse para ela, o passado é igual você está dirigindo um carro. Você está aqui, de repente você dá uma olhadinha no retrovisor, para ver o que está atrás, para ver se não tem carro muito próximo, para ver o que acontece, mas é rápido, ó, e volta para cá. Porque se você ficar olhando para trás, choca com algo que está vindo à frente. Você vai bater o seu carro. Quem está dirigindo, vê o agora. Qual é a preocupação de quem está no volante? Olhar para frente, não se distrair. Por favor, não use celular. E pensar que você tem que estar ali com os pés já ativos para o freio, para a embreagem, para o acelerador. Está aqui com, né? No meu caso, o meu carro ele passa as marchas sozinha. Mas você tem que estar ligado em tudo. Um monte de botão no painel você tem que saber, porque se uma luzinha acender, é alerta para alguma coisa. Então, o retrovisor é para você dar uma pequena olhada e volta para cá. O passado é só para você dar uma pequena olhada. Aconteceu tudo isso, mas você se situa agora no presente. Situe-se. Você está no presente, você não pode se distrair com nada. Foca. Foca no futuro. Porque quem vive olhando para o passado vai arrebentar com o seu presente e não terá futuro, porque vai bater o carro. Então, se você olha para o passado, você não tem presente, porque você vive martirizada pelo passado. E você não terá um futuro na presença de Deus. Como que eu faço então, irmã Elizabeth? Eu me identifico muito com a história dessa mulher. Eu passei a minha vida trabalhando, meus filhos agora estão adolescentes e adultos, e uma mãe aposentada voltou para dentro de casa. Sabe o que é uma mãe aposentada, meu amor? É uma mãe que quer descanso. É uma mãe que quer outras coisas agora. E aí agora a mãe voltou querendo fazer bolinho, dar chazinho, suquinho na mão de marmanjo que está dentro de quarto fechado, que não deveria, e de uma moça que passa o dia no computador, e agora essa mãe não tem autoridade para fazer nada. Ainda no aquartelamento, nós damos desculpas. Agora tem que ficar todo mundo junto. Mas deixa eu falar uma coisa. Enquanto você se preocupa na fuga, porque essa irmã me disse, tudo o que ela menos queria era ficar dentro de casa. Ela tinha a dor da morte do bebezinho, os 2 filhos agora, que era super cômodo para ela, porque a mãe e as irmãs cuidavam. Ela trazia um dinheiro extra para dentro de casa e ela estava com a cabeça ocupada o dia inteiro e ela não tinha tempo para pensar na real pessoa dela. E aí vem um tipo de fuga que o mundo está estragado hoje porque as mulheres estão em fuga de si mesmas. E elas não são bem resolvidas. Então, uma mulher que não é resolvida com ela mesma, não se aceitou a si própria, ela sempre vai estar inventando algo lá fora que preenche o vazio que ela tem dentro dela. E aí, o que o meu marido fala, quando ele escuta algumas histórias, ele fala assim, quem dá conta de entender mulher? Nada do que fazer vai preencher essa mulher. Nada do que o marido dela fazer para ela vai deixá-la satisfeita, porque ela nunca está satisfeita com ela mesma.
Você entendeu? Então, uma mulher bem resolvida, coloque uma mulher bem resolvida num rancho de capim e ela faz dele um palácio. E coloque uma mulher ferida por dentro e não resolvida dentro de um palácio e ela transforma esse palácio em prisões, em circo, porque ela começa a inventar as máscaras dela, e em manicômio. Ela põe todo mundo louco. Ponha uma mulher bem resolvida num rancho de capim, debaixo de uma tenda, e você vai ver essa mulher fazer daquele lugar um palácio. Eu mesmo, se colocar eu no rancho de capim, a primeira coisa, eu amo cabanas. Eu tenho uma cabana aqui do lado do vizinho. Ela fez uma cabana daquelas mesmo de floresta, mas eu descobri há poucos dias que é porque tem uma caixa de água com tratamento lá e ela fez tipo uma cabana para ficar bonito no jardim dela, uma cabana daquelas assim que você olha em filmes, aquelas cabanas antigas. E eu sempre que saio na sacada aqui, o mar tá na frente e eu olho para o lado, lá tá a cabana. E eu me vejo sempre ajoelhada lá dentro orando. Não sei por quê. Pensa no luxo da pousada e o meu coração é de cabana. Por quê? Porque a simplicidade me atrai. Por quê, amadas? Porque eu não tô com problemas para resolver dentro de mim. Ah, você é a super poderosa? Não, queridas. Eu venho de um processo. Eu estou como aquela noiva de Cantares que dizem assim: quem é essa que sobe do deserto e vem apoiada no amado? E eu digo, Elizabeth Cornélio, vem do deserto apoiada no amado. Sabe por que eu estou falando aqui hoje? Bem, é porque eu vim de lá. Não de ficar fora, de não ter lidado com os meus filhos. Mas eu falo de lutas interiores. Vocês acham que eu nunca tive lutas interiores? Por que vocês acham que vai sair um monte de livros agora? Porque estão todos aqui dentro, não lidos, vividos. E eu estou aqui trabalhando com uma equipe maravilhosa de mulheres que se dispuseram a me ajudar, a digitar, como a pastora Keila que está me ajudando, minha filha, a colocar para fora esses livros que estão guardados há quantos anos dentro de mim. Por quê? Porque passei pelo processo. E agora, irmã Elizabeth, o que eu faço? E eu conversei com essa irmã, eu disse, primeira coisa, não se imponha, proponha. Segunda coisa, seus filhos cresceram, você não pode tratá-los como bebê. Terceiro, seu filho deveria ter sido preparado para ser um homem, para não ficar dentro de quarto. Deveria estar numa faculdade e trabalhar. Agora é aquartelamento. Não vamos dar desculpas. Eu conheço muitas pessoas que estão aquartelados em casa e que estão estudando dia e noite. A minha filha está terminando o mestrado com um bebê de 2 anos, cuidando de um casal de missionários e pastores que são líderes de oração para a Europa, que agora já são velhos. Ela deixou o apartamento dela, foi cuidar deles nessa pandemia. E terminando o mestrado dela, ela termina de estudar, às vezes eu vejo meia-noite, ela está 4 horas na minha frente, e eu vou dormir e vejo ela online e põe lá, minha filha, vá dormir um pouco. E ela fala, mamãe, dormir é um artigo de luxo para mim hoje. Tenho que entregar a minha monografia e eu tenho que me formar. Por quê, amados? Nós não podemos perder o controle da nossa casa. Não podemos. Ah, você pode trabalhar fora, mas não perca o foco dos seus filhos. Onde eles estão, com quem estão, o que estão fazendo.
é de você. Você não pode terceirizar a criação dos seus filhos. Você não pode terceirizar a espiritualidade da sua casa. Não é professor de escola dominical que ensina sobre Jesus ao seu filho ou sua filha. Não são pastores que são obrigados a ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus. É você, meu amor. Se você quer trabalhar fora, saiba que você terá tripla missão: a de esposa, de mãe e de empregada dos outros. Mas essas duas, esposa e mãe, é o seu apostolado. Tem muitas mulheres que querem título de apóstola lá fora, e Deus já te deu. Porque apóstolos quer dizer aquele que é enviado com uma missão. São missionários. Então, cuidar de filhos é uma missão. Ser esposa é um apostolado. Mas o que as mulheres querem? Fugir. Sabe por quê? É mais conveniente. Trabalhar lá fora, eu crio uma postura de pastora Elizabeth. Vou estar sentada no gabinete pastoral, falando com mulheres sobre tal coisa e ensinando e dizendo como se eu fosse a santa. E ser mãe, eu fico exposta, porque meus filhos sabem quem sou eu. Meu marido sabe quem é eu, quem sou eu. Ele dorme comigo, ele sabe. Quando eu vou dormir, meu amor, se eu tenho máscaras lá fora, eu tenho que lavar o rosto e tirar a máscara e dormir de cara lavada com meu marido, porque ele sabe quem sou eu. As máscaras não funcionam dentro de casa. Alô? A sua máscara funciona na igreja. A sua máscara funciona no shopping enquanto você passeia. A sua máscara funciona em todos os lugares sociais. Máscara não funciona dentro de casa. Te decepcionei agora. Te decepcionei agora. As máscaras têm que ser arrancadas quando estamos dentro de casa. Eu me lembro uma vez que fui buscar meus filhos na escola. O Rafa tinha uns 7 anos e a Paula tinha uns 10. E eu me lembro que eu venho saindo lá de perto do setor sul e vindo. E Deus sempre me lixou com lixa número 0. Não pensa vocês que o Senhor me tratou com dedinhos. Ô, minha filhinha, Deus me tratou a vida inteira, foi lixando, foi quebrando, e quando eu achava que eu já tinha conseguido melhorar em uma parte, o Senhor, pumba, vinha e falava, ó, não foi não, bem, você mascarou isso aí, a ferida tá exposta, o furúnculo tem que ser exprimido, e você só passou uma base por cima, bem, o furúnculo tá lá. E eu lembro que eu estava chegando perto do Serra Dourada, lembro até hoje, naquela tarde fatídica, de quase meio-dia, busquei eles estudavam no Objetivo, do setor universitário, e eu tô vindo. Quando eu cheguei lá no Serra Dourada, que eu morava no Riviera, que eu ia passar debaixo do viaduto, o Senhor falou para mim assim, pensa, eu dirigindo e o Senhor falar uma coisa dessa. O Senhor disse assim, pergunta para os seus filhos o que eles acham de você. Eu olhei assim, isso não é de Deus, não. Pergunta para os seus filhos o que eles pensam de você. Senhor, o que interessa uma menina de 10 anos, um menino de 7? Pergunta para os seus filhos o que eles pensam de você. Missionária, viajando o mundo, pregando fora, já estava pregando fora, já tinha ido para o Peru, implantar a igreja, orando nas casas, toda quinta-feira ia para uma casa, levantava aquela casa no Senhor, uma creche cuidando de um monte de crianças, e o Senhor pergunta para os seus filhos o que eles pensam de você, pregando nas igrejas. Aí eu sei que eu aprendi uma coisa,
não adianta, quando Deus fala, ele vai ficar até você obedecer. Aí eu olhei para o Rafa lá atrás, mas a Paula, falei assim, a mamãe, aí eu fico espiritual, né? A mamãe queria conversar uma coisa com vocês. O que vocês pensam da mamãe? Quem é a mamãe para vocês? Pensa com toda delicadeza, né? Para parecer assim, não dar um choque, não ouvir muita verdade. Aí você vai cheia de dedos, de delicadeza. Aí o Rafa falou assim, olhou para Paula, eu olhando aqui pelo retrovisor interno, olhando os dois lá atrás. O Rafa olhou para a Paula sempre mais comedida. E o Rafa falou assim, mas se a gente falar, quando chegar em casa vai estar tudo bem, a senhora não vai fazer nada com a gente, não? Aí eu já fiquei assim, né? Eu falei, não, a mamãe quer saber, pode falar, cada um abrir o coração e falar para a mamãe o que a mamãe é para vocês. Aí a Paula falou assim, eu penso assim, mamãe, a senhora é uma mulher linda. Ela começou assim. Eu acho a senhora muito bonita. Falei, não é nisso que a mamãe está perguntando, não. Como vocês veem a mamãe? Que tipo de gente é a mamãe para vocês? Não é fisicamente. Aí eu vi que ela fez assim, suspirou e falou assim, mamãe, eu acho assim, a senhora é uma mulher maravilhosa, muito inteligente, a senhora prega na igreja, mas a senhora é uma mulher muito dura dentro de casa. Falei, mesmo, minha filha, em que áreas? Nisso eu já estava tuf, e vendo Jesus assim, viu? Agora te peguei, a verdadeira Elizabeth está sendo exposta. Falei, mesmo, minha filha, a senhora é muito dura, muito exigente. E eu já mudei logo para o outro para não dar muita coisa para ela. E aí, Rafa, e você? Ele falou assim, olha, mamãe, a senhora é muito briguenta. A senhora nunca quer saber o que a gente está pensando. A senhora às vezes bate sem perguntar. E a gente tem que fazer tudo do jeito da senhora, do jeito que a senhora quer, senão a senhora bate e a senhora fica fora muito tempo. Mas quando a senhora chega, a senhora quer tudo pronto e eu acho a senhora muito brava, quase uma tipo policial. E a Paula disse, ainda não terminei, mamãe. E eu disse, ainda tem mais, socorro. E aí ela falou assim, mamãe, eu queria que a senhora fosse mais meiga, mais delicada. A senhora fala muito duro e às vezes o que a senhora fala machuca. Falei, mesmo, então a mamãe vai procurar a melhorar. Vocês me ajudam? Quando vocês veem que a mamãe está mudando e está sendo muito forte, vocês me ajudam? Vocês podem falar? E o Rafa queria garantir, mamãe, é sério que quando a gente chegar em casa a senhora não vai fazer nada com a gente? Não, não vou. E a partir de hoje, dedinho, combinado, que vocês têm toda a liberdade de me falar que eu não estou bem. E eu também vou falar com vocês quando vocês também fizerem algo errado. E chegou em casa, eu abracei os dois, pedi perdão para eles, oramos juntos. E a partir daquele dia, eu fui me policiar e ver que eu tinha virado um sargentão dentro de casa. Sabe, eu tinha virado um sargentão dentro de casa. E eu era uma mulher maravilhosa que todos chamavam para pregar fora e eu estava me tornando um sargento dentro de casa. E a partir daquele dia, eu vi que o mais importante, que nenhum sucesso lá fora compensaria o fracasso de uma casa.
e que eu não podia usar uma máscara lá fora de boazinha, de meiga e de educada e ser forte com os meus filhos em casa. E que eu estava sendo, eu tinha que pôr disciplina, mas eu tinha que discipular. Não era só vara, disciplina com discipulado. Então foi quando eu aprendi a discipular os meus filhos na palavra. E vi que o discipulado trouxe mais resultado do que disciplinas. Então eu estava em fuga, voltei para dentro da minha casa. E agora, quase terminando, quero terminar a história dessa irmã. De que a coisa que eu falei para ela foi: deixe seus filhos serem adultos agora, porque senão você vai torná-los Peter Pan. Na terra do nunca, nunca vão crescer, não vão ser adultos maduros. Incentive seus filhos agora a saírem desses quartos, dessas cavernas que eles enfiaram por sua causa. Vai ser difícil tirá-los de lá, porque eles acostumaram com aquela caverna, porque senão eles não vão ser adultos maduros que vão criar a vida deles e eles não vão estar preparados para enfrentar o que o mundo tem lá fora. E essa live de hoje eu quero terminar dizendo, pergunte para os seus filhos hoje, não importa se eles são adultos, quem é você para eles? Que tipo de imagem eles têm quando olham para você? E você vai se surpreender, porque às vezes a gente fica culpando o outro. Você, marido, você que fez isso, você... E não são os maridos, somos nós mesmos que temos que estar arrumando a casa. Ontem uma me disse, vou fazer uma faxina agora, tirar todo o lixo da casa. Eu disse, comece por dentro. Não adianta você florescer a sua casa em volta, se a sua casa interior está em pedaços. Falei, comece por dentro. Resgate a verdadeira mulher que está aí dentro. Porque não existe casa tão bonita que você coloca uma mulher estragada por dentro e que aquela casa vai ser mantida de pé. Conserte uma mulher no Senhor e coloque ela num rancho de capim e ele se transformará num palácio. Então, nessa manhã de vitória, e se você quiser que a sua história seja contada, pode deixar no meu message, na minha caixa de mensagem que eu vou estar lendo. Não contarei o seu nome, mas eu tenho certeza que ajudará outras mulheres como essa, que permitiu que fosse contada. E eu disse para ela, não deixe o diabo te acusar, porque senão você não será curada. A lacuna só vai ser preenchida pelo Espírito. Agora, aprenda a não voltar no tempo para ser mãe de bebês, de crianças pequenas. Aprenda agora a ser mãe de adultos. Não se culpe pelo passado. Coloque o passado na presença de Deus, peça perdão e esqueça. O passado já está falando, ficou no passado. Agora, viva a atualidade, sendo mãe de adultos e de adolescentes quase adultos. E faça-o, não os deixe perder, porque senão você vai querer ser mãe de crianças e vai perder os adolescentes quase adultos que você tem dentro da sua casa. Amadureça, corra atrás do prejuízo e seja mãe desses filhos agora. Não se imponha, proponha, faça-se necessária de maneira delicada. Resgate a sua casa de maneira delicada. Não se imponha, para que você não escute o que eu escutei. A senhora é um sargentão dentro de casa. A senhora é muito braba, mamãe. Né? Eu tô falando o que Deus fez comigo, não tô contando historinha que eu li em livro nenhum, porque Deus me amassa para me colocar de pé. Eu estou tirando a minha máscara diante de você, estou me expondo. Ai, eu achei que ela era uma mulher tão santa. Bem, não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Todos os santos que passaram pela terra tiveram um passado.
mas eles pediram perdão, viveram o presente cada dia com o Senhor e criaram um futuro maravilhoso diante de Deus. Vocês estão percebendo? Então, vamos estar voltando às nossas origens, vamos estar voltando ao que Deus quer fazer com as nossas vidas. Vamos parar de fugir? O anjo do Senhor disse-lhe: volte para a sua senhora, humilhe-se. Volte. Acho que nós podemos escrever um livro, Voltando para Casa. Se você quiser que a sua história faça parte desse livro, deixa lá no message. Voltando para Casa. Conte a sua história, que vai ajudar milhares de mulheres. Obrigada por você estar conosco, participando, dando like, abrindo salas. Eu quero agradecer as mulheres que abriram salas, as que deram like, as que estão compartilhando ao longo do dia. Esses dias era meia-noite, tinha pessoas abrindo sala e tinha um monte de pessoas nas salas, principalmente homens. Ó Senhor, liberamos a tua palavra, que é como doce vento, move suas águas, entra nessas casas, ajude a minha irmã agora a cuidar da casa dela, a não impor, mas propor. Ajuda cada mulher que deixou um espaço vazio em suas casas e que agora tem que assumi-los. Ajude cada uma. Ajude cada uma, Senhor, a se libertar. E ajude sua casa a ser livre também. Porque muitos filhos criaram dependência de outras coisas, porque não houve dependência de uma mãe que não estava no lar. Então, cura as feridas, aquelas que estão te pedindo perdão agora, por terem estado fora e não tiveram tempo de estar em suas casas. Anime-as agora, tira o dedo do acusador de cima delas, sare, restaure, Senhor. Coloque essas mulheres de pé, porque o Senhor levará uma igreja sarada, preparada no seu espírito. Por isso te adoramos, te glorificamos e entregamos cada flor, cada mulher que está aqui ligada, ouvindo-nos essa manhã. Te adoramos, Senhor, e te glorificamos. No nome de Jesus, amém. Amém. Chegamos ao final, passou tão rápido, achei que dava para contar mais uns 3 testemunhos. Mas às 16h30, não vale a pena ler de novo. Espero vocês, espalhe, convide e nos encontraremos lá. Beijo no coração, amo vocês, mulheres vivas e avivadas para a glória de Deus.